Eu sei. Existem dias em que tudo parece desmoronar. Dias em que você olha ao redor e sente que nada mais está no lugar. Como se o chão tivesse sumido sob os seus pés. E por mais que tente, nada parece se encaixar. Você tenta manter a calma, mas o coração grita. Tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta acreditar, mas a fé parece tão pequena, tão frágil. E no meio desse silêncio, uma pergunta insiste em ecoar dentro de você. Deus, onde o Senhor está? Talvez você tenha feito essa pergunta, chorando no escuro, com a cabeça no travesseiro e o peito apertado. Talvez tenha olhado para o céu pedindo um sinal, qualquer sinal. Ou talvez já tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o amor do mundo, Ele não se esqueceu. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus ainda está no comando. Ele nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Às vezes, o que está desmoronando não é o mundo lá fora, é o mundo aqui dentro. O cansaço que pesa na alma, o coração ferido, as orações sem resposta e essa sensação de que nada mais tem sentido. Mas escuta, a ausência de respostas não é ausência de Deus. Ele continua aí, mesmo que você não perceba. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se abale. Salmo 46. Mesmo que tudo ao redor se desfaça, existe uma rocha que não se move. Mesmo que os ventos mudem, há uma presença que permanece. E mesmo que o seu coração esteja em pedaços, Deus continua inteiro e sustentando você com as próprias mãos. Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas por dentro está cansado, esgotado, em silêncio. E ninguém percebe, mas Deus percebe. Ele vê o que ninguém vê, ouve o que você não consegue dizer e entende o que nem você sabe explicar. Ele não se afasta da dor, ele entra nela. Não foge do caos, é a paz em meio a ele. E não te abandona quando tudo se quebra. Ele se torna o chão firme debaixo dos seus pés. Por isso, mesmo que hoje falte força, descansa nessa verdade. O controle nunca saiu das mãos de Deus. Quando tudo foge do seu alcance, ainda está sob o domínio do céu. Você não está sozinho nem perdido. Você está sendo sustentado, mesmo sem perceber. A palavra também diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34. Talvez o que você mais precise hoje não seja uma resposta, mas uma presença. Não uma explicação, mas um abraço invisível que sussurra: filho, eu estou aqui. Então respira. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa provar força. Não precisa carregar o mundo nos ombros. Apenas confie, porque o mesmo Deus que te formou no ventre da sua mãe continua cuidando de cada batida do seu coração. E mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele continua em pé. E se Ele está em pé, você também vai se levantar. Eu sei que há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, espera, e tudo continua igual. O céu parece fechado. E o coração começa a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não me escuta mais? Mas deixa eu te contar algo. O silêncio de Deus não é abandono, é cuidado, é estratégia. É nesse tempo em que você pensa que nada está acontecendo, que Ele mais está trabalhando, no invisível, no profundo, onde os olhos não alcançam. A fé verdadeira não nasce nos dias fáceis. Ela se forma nos dias em que tudo parece ruir. Mas mesmo assim, você escolhe acreditar. É quando o chão desaparece que Deus ensina a andar sobre as águas. É no escuro que a luz dele se torna mais nítida. A Bíblia está cheia de histórias assim. José foi traído pelos irmãos, esquecido numa prisão. Moisés fugiu para o deserto e passou anos em silêncio. Davi foi ungido rei, mas precisou se esconder em cavernas para não morrer. Todos eles, antes da promessa, enfrentaram o processo. E o processo quase sempre começa com algo que se quebra.
Às vezes, Deus permite que algumas estruturas caiam, porque estavam te sustentando no lugar errado. Ele sabe quando algo já não cabe mais, onde você vai chegar. Por isso, não meça o amor de Deus pelas circunstâncias. Estar no deserto não é sinal de abandono, é convite. É lá que ele fala sem ruídos, onde só restam a alma e a voz dele. Assim foi com Moisés, assim foi com Elias, assim é com quem ele ama de verdade. O amor de Deus não é esse consolo superficial que só alivia por fora. É um amor que transforma por dentro, que tira o que é frágil para construir o que é eterno, que quebra o que é falso para revelar o que é firme. Sim, o caminho pode parecer solitário, incerto, doloroso, mas é justamente nesse caminho que ele caminha ao seu lado o tempo todo. Mesmo quando você não o sente, ele continua lá, sustentando o seu passo vacilante, enxugando lágrimas que ninguém mais viu. Talvez hoje você só precise ouvir isso. Deus está com você nesse vale. Ele não espera que você saia dele para te abraçar. Ele te abraça agora, aqui no meio do caos, da confusão, do cansaço. Pode ser que você não tenha forças, pode ser que não saiba mais orar, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos que as palavras não conseguem expressar. Romanos 8:26. Você não está sozinho. Pode parecer, mas não está. O mesmo Deus que nunca perdeu o controle do universo também não perdeu o controle da sua vida, e o que parece um fim talvez seja apenas o começo de algo maior do que você pode imaginar. Às vezes, Deus precisa deixar cair aquilo que você mais tenta sustentar, não para te punir, mas para reconstruir com mais verdade, com mais fé, com mais presença. Então, se tudo está desabando, respira. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nada escapa das suas mãos. Nada é em vão. Nada chega atrasado. Mesmo que você não entenda agora, Deus continua no trono. E Ele não vai deixar você cair para sempre, porque quando tudo parece desmoronar, Ele permanece em pé, e é das mãos dele que vem a força para te levantar. Quer que eu siga direto com a parte 3, continuando nessa? Eu sei, você talvez esteja cansado de tentar, cansado de levantar e ver tudo cair de novo, cansado de lutar, de esperar, de acreditar. Mas deixa eu te lembrar, quando parece que acabou, Deus está apenas começando algo novo. Às vezes, Ele precisa deixar o velho desabar, para que o novo tenha espaço para nascer. Quando tudo se rompe, não é o fim, é o início de uma reconstrução. E Deus nunca reconstrói igual. Ele faz tudo novo. Ele não remenda feridas. Ele cura de dentro para fora. Talvez você esteja tentando segurar algo que já faz tempo que Deus pediu para soltar. Por medo, por apego, por não saber como seria a vida sem aquilo. Mas o amor de Deus às vezes nos desarma. E quando Ele tira algo, é porque quer colocar algo melhor no lugar. Deus não quer que você viva sustentando o que está desabando. Ele quer te ensinar a descansar no que é eterno, porque aquilo que se sustenta apenas nas mãos humanas, mais cedo ou mais tarde cai. Mas o que está nas mãos de Deus, permanece. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37. Você já entregou de verdade? Ou ainda está tentando manter tudo em pé sozinho? Deus não quer te punir, Ele quer te libertar. Quer mostrar que o controle que você tanto procura já está nas mãos dele, e nas mãos dele nada se perde, nada é esquecido, nada chega fora do tempo. A promessa ainda está viva. Pode estar demorando, mas não foi cancelada. Está sendo amadurecida, porque Deus não cumpre promessas pela metade. Ele cumpre no tempo certo, quando o seu coração está pronto para receber. José esperou 13 anos. Moisés, 40. Davi foi ungido rei e teve que se esconder em cavernas antes de sentar no trono. E todos eles aprenderam a mesma lição. Antes da promessa vem o processo. E no processo, Deus trabalha em silêncio. Talvez o que está desmoronando agora não seja o seu sonho, mas o orgulho. A pressa, o medo. Porque Deus não quer só te dar o que você pediu. Ele quer te preparar para sustentar o que virá.
O ouro não brilha sem passar pelo fogo. A semente não nasce sem antes morrer na terra. O vaso não é moldado sem primeiro ser quebrado. E a alma não amadurece sem atravessar alguns desertos. Mas é nesses desertos que Deus fala mais alto. É ali que ele sussurra: confia, eu ainda estou aqui, então não desista agora. Talvez seja justamente neste ponto em que tudo parece ruir, que Deus está construindo o alicerce mais forte da sua história. Você ainda vai olhar para trás e entender: aquilo que caiu precisava cair. Porque o que vem depois disso é firme, verdadeiro e eterno. Quando tudo se desmorona, o céu não se assusta. Deus não perde o controle. Ele apenas prepara o terreno para recomeçar, com mais fé, com mais maturidade e com mais propósito. Respira fundo. Você não está retrocedendo, está sendo lapidado. E cada lágrima, cada dor, cada espera está moldando em você alguém que vai carregar mais presença e menos peso. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. E o que hoje é ruína, amanhã será base de algo indestrutível. Sabe, às vezes Deus não muda a situação, porque Ele quer mudar o seu coração dentro dela. E é quando você para de lutar com as próprias mãos, quando simplesmente diz: Senhor, eu não consigo mais, que algo começa a mudar. Porque é na rendição que o sobrenatural começa. Enquanto você tenta controlar, Deus espera. Mas quando você solta, Ele age. E quando Ele age, tudo muda. Não é que os problemas desapareçam de um dia para o outro, mas você começa a enxergar com outros olhos. Começa a entender que o deserto não é castigo, é treinamento. Que o silêncio não é abandono, é lapidação. Que o atraso não é perda, é proteção. Deus não quer te ver forte o tempo todo. Ele quer te ver verdadeiro. Quer que você entenda que não precisa ser perfeito para ser amado. O amor dele não muda com o seu desempenho. Ele é o mesmo, constante, paciente, fiel. Talvez hoje você esteja sem forças até para orar. Mas Deus entende o silêncio. Ele entende as lágrimas. Entende o olhar cansado e o suspiro profundo. Porque Ele não se impressiona com orações bonitas. Ele se move por corações sinceros. E se for preciso, Ele vai te parar por fora, para curar por dentro. Porque o que Ele quer não é uma vida perfeita aos olhos dos outros, mas um coração inteiro diante dEle. Às vezes, a gente insiste em manter de pé aquilo que já estava rachado. Mas Deus, em sua bondade que parece dura, permite que tudo desabe, para te libertar do que só te prendia. Ele não quer te ver preso ao passado, quer te ver livre para o novo. E o novo, às vezes, começa no meio dos escombros. Quando você entender isso, vai perceber que cada perda teve um propósito, que cada lágrima foi uma semente, e que cada silêncio foi um espaço para Deus falar mais fundo. Porque o mesmo Deus que acalma tempestades, também usa tempestades para revelar quem realmente é o seu abrigo. Ele ainda está aí, ainda no controle, ainda cuidando dos detalhes que você não consegue enxergar. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu continua ativo. Mesmo quando você acha que tudo está parado, Deus ainda está escrevendo. E Ele escreve sem pressa, porque o que Ele faz é eterno. Então descansa. Não é o fim, é apenas o intervalo entre o que você perdeu e o que Ele vai restaurar. Você vai olhar para trás e perceber que esse tempo difícil não foi desperdício. Foi fundamento, foi raiz, foi chão novo. E quando Deus te levantar, porque Ele vai, ninguém vai entender como você conseguiu ficar de pé de novo. Mas você vai saber que foi Ele, que foi a mão dEle, que foi o amor dEle, e vai sorrir. Um sorriso leve de quem finalmente entendeu. O desmoronar era parte do plano. Sabe, tem momentos em que a alma só quer descansar. Você já tentou entender, já tentou consertar, já tentou aguentar, mas agora só quer respirar. E tá tudo bem. Deus não te ama menos por estar cansado. Ele te entende. Ele sabe que há dias em que até o respirar dói, mas é nesses dias que Ele chega mais perto. Sem barulho, sem pressa, sem cobrança. Apenas chega e te envolve com uma paz que o mundo não entende. Uma paz que não explica,
Só acalma. Então, se hoje o seu coração está pesado, se as forças estão se esgotando, fecha os olhos por um instante e ouve. Ouve o que o céu está dizendo agora. Eu ainda estou aqui. Eu nunca saí do controle. Talvez você não veja saída, mas Deus já preparou o caminho. Talvez você não sinta esperança, mas Deus já acendeu uma luz. Talvez tudo ainda pareça ruína, mas Ele é especialista em reconstruir o que se quebrou. Ele não vai apenas restaurar o que você perdeu. Ele vai te devolver multiplicado, mais firme, mais maduro, mais verdadeiro. Porque quando Deus reconstrói, Ele não volta ao que era. Ele faz novo, com base sólida, com propósito eterno. E se for preciso, Ele vai recomeçar a história a partir das cinzas. Porque as cinzas ainda são matéria-prima nas mãos do Criador. Deus não te chamou para viver em ruínas. Te chamou para viver de pé. E mesmo que agora pareça impossível, você ainda vai se levantar. Não porque é forte, mas porque Ele é. A palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Você não precisa fingir força. Não precisa provar nada. Só precisa permanecer. Permanecer em Deus, porque quem permanece nele nunca cai para sempre. Hoje, talvez o que o céu espera de você não é uma nova tentativa. É uma entrega. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. E quando essa frase sai da alma, algo muda no mundo espiritual. Porque Deus age quando o coração se rende. Então, ora comigo, Senhor. Hoje eu entrego a Ti tudo o que eu não consigo mais carregar. Entrego o medo, a dor, as perdas, os silêncios. Entrego as tentativas, as frustrações, os pedaços. Eu reconheço que não posso sozinho, mas sei que nas Tuas mãos nada se perde. Reconstrói em mim o que for necessário. Derruba o que não é firme. Refaz o que o tempo machucou. E sopra em mim fôlego novo. Que o que hoje é lágrima se torne testemunho. Que o que hoje é ruína se torne fundamento. E que o que hoje é dor se transforme em fé viva. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: confio em Deus, mesmo sem entender. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa lembrar disso hoje. Porque mesmo quando tudo desmorona, Deus continua em pé. E se Ele está em pé, você também vai se levantar.